Oséias, capítulo 5. Julgamento contra Israel. Ouçam isto, sacerdotes, atenção, israelitas. Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pode se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. O espírito de prostituição está no coração deles, não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seu pecado. Judá também tropeça com eles. Quando eles forem buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem o grito de guerra em Bet-Avém. Estejam na vanguarda, ó Benjamim. Efraim será arrasado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que acontecerá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás de ídolos. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar a ajuda do grande rei. Mas ele não tem condições de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores, pois serei como um leão para Efraim e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora, e eu os levarei, sem que ninguém possa livrá-los. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face, em sua necessidade eles me buscarão ansiosamente. Oséias, capítulo 6. Israel obstinado. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva do inverno, e como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu o despedacei, por meio dos meus profetas, eu os matei com a palavra da minha boca. Os meus juízos reluzirão como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém, cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui, e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Oséias, capítulo 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados. Pois praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas obras más.
Seus pecados os envolvem. Eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com suas impiedades, os líderes com suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com suas intrigas, os seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda. Pela manhã, queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem, ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves dos céus. Quando eu os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Ali, ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa das suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Oséias, capítulo 8. Coloquem a trombeta em seus lábios. Ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim. Ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo. Em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam um vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado, agora está entre as nações, como algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenha se vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar, sob a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para as ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhe escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles oferecem sacrifícios e comem carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as suas fortalezas. Oséias, capítulo 9. O castigo de Israel.
Não se regozije, ó Israel, não se alegre com as outras nações, pois você se prostituiu. Abandonando o seu Deus, você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor. Nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para ele como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos. Não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia das suas festas fixas, nos dias das festas do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Mênfis os sepultará. Os seus touros de prata as urtigas vão herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm. Os dias de punição estão chegando, que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar as uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantando um lugar agradável como Tiro, mas Efraim entregará os seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que aportem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou com Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Não os amarei mais. Todos os líderes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca. Eles não produzem frutos. Mesmo que criem filhos, eu matarei sua prole querida. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Oséias,